Olá, nono ano, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso estudo aqui no capítulo 3, sobre a Segunda Guerra Mundial e seus desdobramentos, né? Já vimos nas aulas anteriores as consequências desastrosas da, da guerra, né? Mas eu queria chamar a atenção para vocês aqui que com o final, com a rendição da Alemanha, os países vencedores, né, eles dividiram a Alemanha em 4 regiões de ocupação. Isso nós vimos na aula passada. E representantes de mais de 50 países se reúnem nos Estados Unidos e vão criar a ONU. O que é a ONU? A Organização das Nações Unidas. Fica lá, a sua sede fica na cidade de Nova York, no estado de Nova York, em Manhattan. Os principais objetivos da ONU são importantes. Não podemos esquecer a manutenção da paz mundial, a defesa dos direitos humanos, e isso é seríssimo, principalmente nos dias atuais, a melhoria da qualidade de vida do planeta como um todo, e daí tantas reuniões para se tratar das questões ligadas ao desequilíbrio climático, né? Cada vez mais os líderes, os grandes estadistas estão preocupados com o planeta. Então, atualmente a ONU é integrada por 193 países, né? Mantém um Conselho de Segurança, que tem 5 membros, né? Estados Unidos, Rússia, Inglaterra, China e França, e que tem por finalidade a manutenção da paz no planeta. E parece um paradoxo, porque nós vamos falar agora sobre o uso das armas nucleares. Então, mesmo depois que os alemães e os japoneses, né, os alemães se rendem e os japoneses de imediato não se rendem no primeiro momento. Então, para terminar com os ataques dos kamikazes, né, o que são os kamikazes? São aqueles pilotos suicidas, né, que morrem para poder matar, né? Então, os Estados Unidos, para acabar com aquilo, eles lançam as 2 bombas atômicas sobre cidades japonesas, muito famosas, Hiroshima e Nagasaki, né? Então, são 2 ataques a se considerar. O primeiro, em 6 de agosto de 45, que é o ano que se finaliza, né, a Segunda Guerra, e há muita discussão também sobre esses ataques à bomba, porque ele ataca Hiroshima, de imediato morre um número muito grande de pessoas, 90 mil pessoas, e nos meses seguintes esse número ainda continua aumentando, porque as pessoas vão ficando mutiladas, e muitos anos depois ainda as pessoas vão ter filhos com algum tipo de deficiência ou os talidomidas, que é uma consequência do ataque nuclear, né? E 3 dias depois, interessante, 3 dias depois desse primeiro ataque, ele vai e ataca novamente a cidade de Nagasaki. Então, e vai morrendo, vai continuando morrendo pessoas ao longo dos dias, ao longo dos meses, ao longo dos anos, conforme eu estou falando, como consequência da contaminação por esse tipo de armamento. Há uma discussão muito grande de que o Japão já estava praticamente rendido, mas que os Estados Unidos, eles bombardeiam Hiroshima e Nagasaki para fazer uma demonstração de força e de poder frente àqueles que eram seus maiores inimigos, no caso a Alemanha, que estava vendida, e a Rússia, né? Que depois da Segunda Guerra vai se tornar conhecida como União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, em setembro de 45, o Japão assina um acordo de rendição, né, e passa a ser dirigido por militares norte-americanos. Os americanos vão para lá e vão administrar o país e vão iniciar a democratização do país. A gente vai conhecer também
no pós-guerra, né, em 46, aquilo que nós chamamos de cortina de ferro, né? O Winston Churchill, primeiro-ministro inglês, ele chama de cortina de ferro a separação entre os países do mundo democrático, aqueles que eram alinhados com os Estados Unidos, e o bloco de países que formavam a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou seja, que eram alinhados com aquele modelo político. Em 1947 é assinado o Tratado de Paz de Paris, desfazendo as alterações nas fronteiras, né, provocadas pela Alemanha nazista, porque a Alemanha foi encampando o território, se apropriando de territórios ricos em minérios, enfim. E como consequência também a Guerra Mundial também ela vai desmilitarizar o território japonês. Tem um projeto que foi implantado, ficou conhecido como Plano Marshall, Programa de Recuperação Europeia, que quem projeta isso é George Marshall, para reconstruir a economia da Europa, porque o palco da guerra foi a Europa, o território mais atingido foi a Europa. Então, milhões de hospitais, milhões de indústrias em toda a Europa, foram casas, tudo destruído. Então, precisava de um plano para a reconstrução. Então, o Plano Marshall, ele permanece por 4 anos e vão investir bilhões e bilhões de dólares para recuperar esses países europeus que foram tremendamente afetados com a guerra, né? A guerra traz muita destruição. Então, eu quero sugerir para vocês, como exercício de casa, os exercícios diversos número 6, do número 16 ao número 30. E, como atividade devolutiva, vocês vão fazer uma pesquisa sobre a produção de armas nucleares no mundo atual. Então, observem, eu gostaria que vocês buscassem outras fontes, outros países que ainda estão muito preocupados, acho que muitos países, gostaria que vocês fizessem as citações das fontes sobre essas questões de produção de arma nuclear no mundo atual. Ok? Um ótimo estudo para vocês.